Eu descobri que meu marido me traía embaixo da árvore de Natal, com as luzinhas piscando bem em cima do rosto dele enquanto ele enfiava a língua na boca da secretária. Você respira fundo comigo um segundo, porque até hoje, quando eu fecho os olhos, eu ainda vejo aquele pisca-pisca verde e vermelho refletindo no suor da testa dele. Se isso já te deu um aperto no peito, fica comigo até o fim, porque essa história começa muito feia, mas não termina onde você acha. Eu tinha 54 anos, bibliotecária de escola pública, quase 30 anos de casamento nas costas, e a ilusão confortável de que minha vida era estável, nada grandioso, nada cinematográfico, mas estável. Eu tinha passado 5 dias na casa da minha irmã, ajudando ela a juntar os cacos do próprio divórcio por traição. Olha a ironia. E tinha resolvido voltar um dia mais cedo. Mandei mensagem pro Ricardo no aeroporto Amor. Nada de atraso. Consegui pegar um voo antes. Chego ainda hoje. Ele me respondeu com um simples: ótimo. Sem emoji de coração, sem saudade. Eu devia ter estranhado ali, né? Mas a gente se acostuma com migalha e chama de refeição. Quando o Uber me deixou na frente da nossa casa, já era noite. As janelas estavam acesas, a árvore de Natal iluminando a sala. Aquela coisa de propaganda de banco. Eu ouvi uma risada vinda lá de dentro. Risada de homem e de mulher, alta demais, solta demais para ser minha. Abri o portão devagar, sentindo o cheiro do perfume de pinho misturado com o frango assado que eu tinha deixado congelado, programado para ser nosso jantar de boas-vindas no dia seguinte. A chave girou na fechadura, e eu entrei na sala sem fazer barulho. Foi aí que eu vi Ricardo, meu marido de 28 anos, de joelhos no carpete, entre os pacotes que eu mesma tinha embrulhado, uma mão na cintura da Heloísa, a secretária dele, sempre muito solícita, e a outra enfiada no cabelo dela. Os dois colados, beijo molhado, aquela cena que você nunca quer ver de ninguém. Muito menos do homem que dividiu 28 natais com você. Eu não gritei, meu corpo travou. Foi como se alguém tivesse apertado mute na minha alma. O pisca-pisca continuava piscando, refletindo no óculos dele. E eu pensei: é aqui que meu casamento morre. Não foi grito, não foi drama de novela, foi uma frase seca atravessando minha cabeça. Quando eles me viram, congelaram. Heloísa soltou um meu Deus e tentou arrumar o vestido. Ricardo ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Marga, o que você tá fazendo aqui? Ele gaguejou. Eu queria rir. Na minha casa, no Natal surpresa. Né? Eu respondi, com uma calma que nem era minha. Por dentro, minha garganta queimava. A conversa foi aquela cartilha manjada que você já deve ter ouvido alguém contar. Ele dizendo que era um erro, que não significava nada, que tinha começado há pouco tempo. Eu perguntando frio, quase como bibliotecária conferindo ficha de livro atrasado. Há quanto tempo? Ricardo. Ele tentou desviar, tentou chorar, tentou me abraçar. Eu dei um passo para trás. Há quanto tempo? 6 meses. Ele confessou, quase sussurrando. 6 meses. Meia gestação de mentira. 6 meses em que eu estava fazendo hora extra, juntando dinheiro para uma viagem de comemoração dos 30 anos de casamento, enquanto ele fazia serão com a secretária. Eu não lembro de todas as palavras. Lembro do gosto metálico na boca, da sensação de que eu estava vendo tudo de fora. Em algum momento, eu só falei: você vai sair dessa casa hoje. Agora. E amanhã a gente vê o resto. Ele tentou discutir. Disse que era a casa dele também, que eu estava sendo radical. Eu só apontei para a porta. Eu acho que foi o meu olhar que fez ele obedecer. Ele recolheu a dignidade em pedaços, pegou a chave do carro, balbuciou qualquer coisa para Heloísa. E os dois saíram apressados, levando com eles o cheiro de perfume barato e culpa. Quando a porta bateu, o silêncio desceu pesadão. A árvore de Natal continuava acesa, as bolinhas brilhando, o anjinho no topo me encarando como se perguntasse: e agora, Margarida? Eu olhei em volta. A sala que eu mesma decorei, o tapete que a gente comprou em 12 vezes, as fotos de Natal antigos com a família toda sorrindo. Tudo parecia contaminado, sujo. Fui até a tomada e arranquei o plugue da árvore. O pisca-pisca morreu na hora.
A sala mergulhou numa penumbra feia. Real. Parece drama. Mas naquele instante, eu soube, eu não ia conseguir deitar na mesma cama, respirar o mesmo ar daquela casa naquela noite. Você já teve esse impulso de largar tudo, sem pegar mala, sem pegar escova de dente, só o que tiver na bolsa e o resto que se exploda. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Peguei meu casaco leve. Dezembro no Brasil é quente, mas à noite tinha um vento estranho. Abafado, peguei a bolsa com carteira e celular. E saí. Não levei roupa, não levei presente. Não levei nada. Tranquei a porta, enfiei a chave no bolso e comecei a andar. O bairro estava todo iluminado, casas com músicas de Natal, gente rindo, cheiro de churrasco vindo de algum quintal. Eu caminhei no meio disso tudo me sentindo um fantasma. A cada risada que eu ouvia, eu pensava, se soubessem o que está acontecendo na casa da esquina. O celular vibrou na minha bolsa. 1, 2, 3 vezes. Ricardo. Eu vi o nome dele na tela e deixei tocar. Depois vieram as mensagens. Vamos conversar como adultos. Você não pode sair assim. Marga. Eu errei, mas a gente tem história. Apaguei sem abrir. Não era birra. Era autopreservação. Parecia que meus pés iam me guiando sozinhos. Quando eu reparei, eu já tinha saído do bairro, passado pela praça, atravessado a avenida principal. As luzes de Natal foram ficando para trás, substituídas por postes meio falhando, vitrines fechadas, barulho de ônibus tarde da noite. Eu parei quando ouvi um sino de igreja. Era a paróquia Santa Maria, no centro, fazendo teste de som para a missa do dia seguinte. Na escadaria, sentada num degrau, tinha uma senhora muito elegante e completamente deslocada. Vestido de seda azul marinho, colar de pérolas, sapato social, nenhuma bolsa, nenhum celular na mão, cabelo bem arrumado, maquiagem leve e um olhar perdido, varrendo a rua como quem procura algo que não sabe o que é. Ela tremia. Não de frio, a noite estava quente, mas daquele jeito de gente que não sabe onde está. Eu hesitei. Estava tão atolada na minha própria desgraça que a última coisa que eu queria era problema dos outros. Mas aí ela olhou bem para mim e perguntou, com voz educada: Antiga moça, esse é o lugar certo. Eu tô esperando alguém. Quem a senhora está esperando? Eu perguntei, subindo um degrau. Ela enrugou a testa. Apertou as mãos uma na outra. Meu filho. Ou o motorista. Desculpe. Às vezes eu me confundo. Foi nessa hora que meu cérebro piscou Alzheimer. Demência. Alguma coisa nessa linha. Eu já tinha visto aquele olhar na biblioteca. Em avó, de aluno que se perdia entre as prateleiras. Qual o nome da senhora? Eu perguntei, mais suave. Eleonora Hawthorne. Ela respondeu, com aquela firmeza de quem se grava o próprio nome para não deixar escapar. Hawthorne, nome de novela britânica, no meio do centro da minha cidade. Eu respirei fundo. O instinto de cuidar, que eu tinha gasto anos enterrando em favor dos outros, resolveu acordar. Dona Eleonora, vamos fazer assim. Aqui fora não é lugar da senhora ficar sozinha. Tem uma lanchonete ali na esquina. A gente toma um café e a senhora tenta lembrar o telefone do seu filho. Pode ser. Ela me encarou por um instante, avaliando. Aquele olhar. Por um segundo. Ficou muito lúcido. Você fala como minha nora falaria. Se eu tivesse uma nora decente. Ela murmurou, levantando com uma elegância de outra época. Levamos uns 5 minutos até a lanchonete do Murilo, a única acesa naquele quarteirão. Aquela luz branca, fria, o cheiro de café requentado e pão de queijo que já viu melhores dias. Sabe aquela estética de bar de madrugada? Era isso. Sentei ela numa mesa perto do caixa. Pedi 2 cafés e uma água. Enquanto ela enrolava o guardanapo entre os dedos, eu puxei o celular. A senhora lembra o número do seu filho. Alguma coisa, DD. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. 11, 9, 5. Depois eu me perco. Ela admitiu, frustrada. Demorou uns 15 minutos. Vários chutes e, em algum momento, ela pediu um papel e rabiscou uns números com a caneta emprestada do Murilo. No meio daquela bagunça, um padrão apareceu. Eu testei. Chamada em andamento. Alô, atendeu uma voz masculina, tensa. Boa noite.
Eu tô com a dona Eleonora Hawthorne aqui no centro, em frente à igreja Santa Maria. Ela tá bem, mas meio desorientada. O senhor é parente. Silêncio. Depois um suspiro que parecia vir do fundo da alma. Sou o filho. Meu Deus. Eu tava procurando por ela há 1 hora. Eu parei no posto para pagar. Quando voltei, ela tinha sumido. Moça, pelo amor de Deus, não sai de perto dela. Eu tô a uns 20 minutos daí. Me manda sua localização. Eu mandei. Ele agradeceu umas 10 vezes. A voz misturando alívio e desespero. E eu ali, no meio da madrugada, sentada com uma desconhecida elegante, tomando café, enquanto meu casamento apodrecia em casa. Engraçado como em meia hora eu tinha passado de mulher traída fugindo de casa para cuidadora improvisada de uma senhora rica perdida no centro. A vida não tem a menor vergonha de virar nossa cara para baixo, né? Me conta depois nos comentários se você já teve uma noite que mudou de rumo assim. Quando o tal filho chegou, eu reconheci de cara, homem de uns 50 e poucos. Camisa social amarrotada, gravata afrouxada, cabelos grisalhos bem cortados, aquele ar de executivo que não dorme direito há meses. Ele entrou na lanchonete quase correndo, os olhos varrendo o ambiente até grudar em nós. Mãe, ele exalou, indo direto abraçar Eleonora. Não foi um abraço leve, foi daqueles de quem já teve medo de nunca mais ver a pessoa. Ela encostou a cabeça no peito dele, por um instante parecendo uma criança cansada. David, querido, eu só fui ali. Ela murmurou. Ele se soltou um pouco, os olhos brilhando. A senhora não pode sumir assim. E aí? Finalmente, ele olhou para mim. Você que ligou? Eu assenti. Ele veio até a mesa. Me estendeu a mão. David Hawthorne, eu não sei nem como te agradecer. Eu apertei a mão dele. Quente, firme. Margarida Thompson. Eu só tava passando. Eu menti pela metade. Eu tava passando. Sim, passando por cima da minha própria vida. Aí veio o golpe final da noite, Eleonora. Do nada. Olhou pro filho e soltou. Em voz alta. Clara. Pra lanchonete inteira. Ouvir, ela achou você. Do mesmo jeito que achou o marido dela enfiando a língua na secretária embaixo da árvore de Natal. David piscou. Eu gelei. Murilo, atrás do balcão, fingiu que não ouviu. Mas até o café parou de pingar na máquina. Como é que é? David perguntou. Confuso. Me encarando. Eu senti vontade de enfiar a cabeça na xícara de café e nunca mais sair. Mas sempre achei pior mentir do que passar vergonha. Então eu dei de ombros. Meio amarga. Meu marido tá me traindo há pelo menos 6 meses. Eu cheguei mais cedo em casa hoje e peguei. Eu ainda não consegui voltar pra lá. Os olhos de David amoleceram de um jeito estranho. Ali, em menos de 1 minuto, ele sabia mais de mim do que muita gente da minha família. Sinto muito, ele disse. E eu acreditei. Não era frase automática, tinha peso. Ele pagou a conta sem me deixar encostar na carteira. Ajudou a mãe a levantar e virou para mim. Você tem para onde ir essa noite? A pergunta me acertou mais forte do que tudo. Eu tinha casa, claro. Mas ao mesmo tempo, não tinha mais. Tenho. Eu menti primeiro, por reflexo. Depois, senti o nó na garganta. Só não sei se eu consigo entrar lá hoje. Eleonora, que parecia distraída, levantou a cabeça na hora. Então você vai para casa com a gente. Ela decretou, como se estivéssemos decidindo qual doce pedir. A casa Hawthorne tem quarto sobrando. Mãe, não é assim. David começou. É exatamente assim. Ela cortou. Essa moça salvou minha vida hoje. E eu não vou deixá-la dormir numa casa contaminada por um marido idiota. Eu devia ter recusado de cara. Quem em sã consciência aceita ir para casa de estranhos ricos no meio da noite? Mas eu não estava em sã consciência. E, mais do que isso, eu não estava aguentando a ideia de voltar para a sala com a árvore ainda cheirando ao perfume dela. Só por uma noite, eu falei, mais para mim mesma do que para eles. No carro, um sedã preto confortável demais para o meu padrão, eu fui olhando a cidade mudar pela janela. Do centro com bares meia-boca para o bairro nobre com guarita, ronda motorizada e portão com câmera. Era como atravessar de um mundo para o outro em 15 minutos. Minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer faz 6 meses. David me contou. Dirigindo devagar. Tem dias muito bons
e dias péssimos. Mas à noite, às vezes ela simplesmente some. Eu me distraí no posto. E pronto. Eu ouvi em silêncio. Parte de mim se reconhecia naquele cansaço dele. Quem cuida, quase sempre, cuida sozinho. O portão da casa Hawthorne se abriu devagar, revelando uma mansão de 3 andares, fachada clara, janelas altas e um jardim iluminado com aquelas luzes de Natal caras, bem colocadas. Não era casa, era cenário. Uma senhora de meia idade, avental impecável, esperava na porta. Boa noite, Dona Eleonora. Boa noite, Dr. David. Ela cumprimentou. O olhar dela caiu em mim, discreto, avaliando. Boa noite. É uma convidada da mamãe. David explicou. Margarida. A Dona Marisa cuida da casa. Marisa me deu um sorriso profissional. Já deixei o quarto azul pronto. Como a senhora pediu. Dona Eleonora. Quarto azul. Eu subi aquela escada larga me sentindo intrusa num filme que não era meu. O quarto era maior que a sala do meu apartamento, cama de casal com colcha azul clara, cortinas pesadas, uma poltrona perto da janela. Banheiro com mármore que eu só tinha visto em revista. Marisa me mostrou onde estavam as toalhas, o sabonete, uma camisola de algodão limpa que a Dona Eleonora mandou separar, caso a senhora não tivesse trazido nada. Ela acertou em cheio. Quando a porta se fechou, o silêncio veio de outro jeito. Não era o silêncio pesado da minha casa escura. Era um silêncio estranho, acolhedor e ameaçador ao mesmo tempo, aquele tipo de silêncio que parece dizer: você não vai sair daqui a mesma pessoa que entrou. O celular vibrou de novo. Ricardo. De novo. Várias mensagens. Um áudio longo de 1 minuto e meio. Eu fiquei olhando a tela, sentada na beira da cama azul. Por um segundo, eu quase apertei o play. Quase ouvi cada desculpa, cada manipulação, cada pensa em tudo que a gente construiu. Em vez disso, selecionei todos e apertei apagar. O ícone do lixo brilhou e deu um alívio quase físico. Alguém bateu de leve na porta. Entre, eu disse, ajeitando a camisola emprestada. Eleonora entrou com a cabeça para dentro, já de pijama de algodão florido. Só vim ver se você tá bem instalada. Ela falou. E uma coisinha, se amanhã você ainda não quiser voltar para sua casa, a gente conversa. Haroldo sempre disse que essa casa precisava de mais livros e de mais gente decente. Ela piscou, meio conspiradora, como se já tivesse um plano que eu não conhecia. Depois sumiu o corredor afora. Eu deitei naquela cama estranha, abraçando o travesseiro que cheirava a amaciante caro, e pensei em como, em menos de 4 horas, eu tinha perdido um marido e ganhado uma velha intrometida, um filho exausto e uma mansão cheia de portas fechadas. Eu ainda não sabia, mas aquela casa ia me obrigar a escolher entre o resto do meu casamento e uma vida inteira que eu nem sonhava que existia. E é isso que eu vou te contar na próxima parte. Eu acordei no quarto azul com uma sensação estranha, parecia ressaca, mas não de álcool, ressaca de vida destruída. Se você veio direto da parte 1, você sabe na noite anterior. Eu tinha enterrado meu casamento e, de quebra, aceitado dormir na mansão de uma família rica que eu nunca tinha visto na vida. Então respira comigo, porque agora eu vou te contar como essa casa começou a me engolir pelos cantos. A primeira coisa que eu senti foi o cheiro de café. Café de verdade. Passado na hora. Forte. Misturado com pão no forno. Por um segundo, eu esqueci tudo. Só fiquei ali, de olho fechado, abraçada no travesseiro fofo, fingindo que eu era uma convidada qualquer num hotel caro. Aí a memória voltou inteira, Ricardo. A secretária, a árvore de Natal, Eleonora na escadaria da igreja, David me perguntando se eu tinha para onde ir. Eu abri os olhos de uma vez. O quarto azul parecia ainda maior de dia, a luz entrando pelas cortinas pesadas, pegando na colcha clara, no quadro de paisagem na parede. Não tinha um pó fora do lugar. Eu olhei para mim mesma, camisola emprestada, cabelo preso num coque mal feito, olho inchado de choro seco. Alguém bateu na porta, 2 batidinhas educadas. Pode entrar, eu falei, ajeitando a camisola. Era a Marisa, a governanta, com um sorriso profissional e uma bandejinha com copo d'água. Bom dia. Dona Margarida, o café tá na mesa. Dona Eleonora.
Pediu para avisar que, quando a senhora se sentir à vontade, desce para tomar café com eles. Com eles. Eu, de repente, fazia parte de um eles temporário. Já tô descendo, Marisa. Só vou lavar o rosto, respondi. 5 minutos depois, eu estava em pé no banheiro de mármore, encarando meu reflexo. Não era só a cara de choro, era a cara de alguém que, até ontem, sabia exatamente o roteiro da própria vida e agora não tinha a menor ideia da próxima cena. Você já acordou num lugar que não é sua casa e pensou: se eu voltar, minha vida antiga continua. Se eu ficar, tudo muda, porque foi exatamente essa encruzilhada que eu senti naquela pia. Desci as escadas devagar, com aquela vergonha de quem não sabe se pode encostar nas coisas. A sala de jantar parecia de novela mesa de madeira escura, toalha neutra. Louça simples, mas cara. Jarra de suco, cesta de pães, frutas cortadas. Eleonora estava na cabeceira, arrumadinha num vestido florido, óculos na ponta do nariz, mexendo no celular como se fosse natural. David, na outra ponta, de camisa polo e jeans, cabelo ainda meio desalinhado de sono, lendo alguma coisa num tablet. Bom dia, Margarida. Eleonora cantou, com aquela voz de quem manda no ambiente. Sente aqui do meu lado. David levantou os olhos. Por um segundo, pareceu surpreso que eu realmente estivesse ali. Depois sorriu. Um sorriso meio cansado, mas sincero. Dormiu bem. Dormir eu dormi. Sonhar, já não garanto. Eu respondi, sentando. Ele deu um sorriso de canto de boca, como se entendesse mais do que eu estava dizendo. De qualquer forma, obrigado de novo por ontem. Eu ainda tô tentando imaginar minha mãe sozinha naquele centro à noite. Eleonora bufou, ofendida. Eu não estava sozinha. Eu estava com Deus. Ela retrucou. Depois me olhou de lado. Mas Deus, dessa vez, resolveu ter a sua cara. Tomamos café num silêncio confortável, quebrado por perguntas práticas de onde eu era, há quanto tempo eu trabalhava como bibliotecária, se eu tinha filhos. Eu e Ricardo nunca pudemos ter. E isso sempre doeu num canto escondido. Eu respondi sem florear. Em algum momento, David respirou fundo, largou o tablet e falou: sério, eu devia ter te explicado ontem, mas estava muito tenso. A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer há 6 meses. Tem dias em que ela tá ótima, lúcida, irônica como sempre. Ele olhou para ela, e ela levantou o queixo, orgulhosa. E tem dias em que ela esquece onde está, ou inventa coisas, ou fica presa num pedaço do passado. Eleonora fez uma careta. Eu não invento, eu edito. Minha memória é igual ao livro, precisa de revisão. Eu ri, mesmo sem querer. David também. Mas quando ele voltou a falar, a voz estava pesada. Ontem foi culpa minha. Eu parei no posto. Fui pagar. E, nesse intervalo de 5 minutos, ela decidiu sair para caminhar. Quando eu percebi, ela tinha sumido. Eu liguei para a polícia. Pensei o pior, até você ligar. O medo na cara dele era muito familiar para mim. Não pelo mesmo motivo, mas eu reconhecia o olhar de quem carrega o mundo nas costas e acha que nunca está fazendo o suficiente. Cuidar de alguém é assim mesmo, eu falei. Quando dá tudo certo, ninguém repara. Quando dá errado, a culpa cai inteira em cima de você. Ele me olhou daquele jeito atento, como se estivesse anotando mentalmente cada frase. Você cuida de alguém? Ele perguntou. Eu pensei em todos os anos organizando a vida do Ricardo, as contas, a mãe dele no asilo, os remédios, as datas de consulta. Pensei em como ele, mesmo assim, tinha decidido fazer a única coisa que eu não podia resolver por ele não ser canalha. Cuidava, eu corrigi. Não sei mais. Se isso te faz lembrar de alguém que você sempre sustentou emocionalmente e a pessoa não sustentou você, respira. Eu sei exatamente o gosto disso. Depois do café, Eleonora bateu o talher na mesa, decidida. Pronto, agora que já estamos alimentados. Vou mostrar a casa para Margarida. Você vem. David. Eu tô com reunião de vídeo daqui a pouco. Ele respondeu. Mas posso mostrar o escritório do pai mais tarde. Ela fez uma cara de quem já tinha tudo planejado. O escritório do Haroldo é justamente onde essa moça devia estar. Eu ainda não entendi de cara o que ela queria dizer. Passamos pela sala de estar sofá enorme,
Tapete claro, estante com livros em inglês e português, uma TV que parecia tela de cinema, e entramos numa sala menor, mais aconchegante, com poltronas, uma lareira desativada e um quadro enorme na parede. Esse é o Haroldo, Eleonora disse, parando na frente do retrato. Um homem de meia idade, terno escuro, expressão séria, mas com um brilho nos olhos de quem ri fácil. Pinceladas firmes, pintura antiga. Ele ficaria muito intrigado com você, ela comentou. Por quê? Eu perguntei. Porque ele passou a vida inteira catando histórias de gente comum que fez coisas extraordinárias. E você é exatamente isso. Margarida. Uma bibliotecária que joga o próprio casamento fora em uma noite e vai parar na casa de estranhos por causa de uma velha perdida. É ótimo material. Eu não sabia se ria ou se chorava. Eu não joguei o casamento fora. Quem jogou foi o Ricardo, 6 meses atrás, quando resolveu pegar atalho com a secretária. Ela assentiu, séria. Melhor ainda, história boa precisa de vilão claro. Ela me levou por um corredor, mostrando quadros de família, fotos de viagens, tapetes herdados. A cada canto, eu sentia mais o peso daquela casa. Não só o dinheiro, mas a memória. Tudo ali tinha história. Tudo ali tinha dono, menos eu. Você gosta de livros? Não gosta. Eleonora perguntou, como se não tivesse certeza, mas eu sabia que já sabia. Sou bibliotecária, né? Eu respondi. A profissão mais subestimada do planeta, ela decretou. Você organizaria o caos do mundo se deixassem. E eu tenho um caos específico para te oferecer. Chegamos diante de uma porta de madeira mais pesada. No fim do corredor, ela girou a maçaneta. O cheiro me acertou o primeiro papel velho, poeira, tinta, couro antigo. Era o tipo de cheiro que, para muita gente, é incômodo. Para a bibliotecária, é perfume. O escritório de Haroldo era uma explosão de passado, estantes do chão ao teto, caixas empilhadas, pastas abertas, pilhas de folhas sobre a mesa, recortes de jornal, fotos em preto e branco, envelopes amarelados amarrados com barbante. Tinha até uma lupa em cima de um diário. Meu Deus, eu soltei, em voz baixa. Que maravilha! Que bagunça! Eleonora corrigiu. Haroldo passou 40 anos montando essa coleção sobre Guerra do Paraguai, Segunda Guerra, ditadura, cartas de soldados, diários de mulheres. E morreu sem terminar nada. David não sabe por onde começar. Eu também não. Mas você... Ela me olhava como quem aponta o óbvio. Você quer que eu organize isso? Eu perguntei, sem conseguir esconder o brilho no olho. Quero que você dê sentido pro legado do meu marido antes que eu esqueça o rosto dele. Ela respondeu, simples. E não é favor. É trabalho. David paga muito bem, como se tivesse sido convocado pelo nome. David apareceu na porta, batendo de leve. Minha mãe. Você lembrou de dar tempo para a convidada respirar? Ele brincou. Ela respirou. Tomou café. Viu, Haroldo? Agora precisa ver o que você fez com o trabalho dele. Absolutamente nada. Eleonora devolveu. Eu já fiz a parte difícil. David. Achei a pessoa certa. Agora é com você. Ele entrou, passando a mão pelo queixo, olhando a bagunça com um misto de culpa e carinho. Eu fiquei travado aqui desde que ele morreu. Ele admitiu. Cada vez que eu entro, começo a mexer em alguma coisa e paro no meio. Parece que se eu terminar, eu coloco um ponto final nele. Eu entendi de primeira. Tinha coisa da minha vida também que eu nunca terminava por medo de encerrar um ciclo. Eu posso organizar, catalogar, criar um sistema. Eu fui dizendo, quase automática, andando entre as caixas, separar por tema, por época, por remetente, digitalizar o que for mais frágil, criar um índice, preparar para o livro que ele queria escrever? Você faria isso? Em quanto tempo? David perguntou. Para uma primeira organização, 2 semanas de trabalho intenso. Eu chutei, passando os dedos de leve na lombada de um caderno. Ele olhou para a mãe. Ela ergueu uma sobrancelha, como quem diz vai, seu covarde. Eu posso pagar por 2 semanas de trabalho, em regime de consultoria. Ele disse, enfim, voltando a olhar para mim, valor de profissional qualificada. Não de favor. Você tá em licença do trabalho. Certo. Eu respirei fundo.
Ali estava a linha. Eu podia agradecer. Dizer que não. Voltar para minha casa contaminada. Negociar com Ricardo. Ou eu podia aceitar aquele dinheiro, aquele trabalho, aquele refúgio, e correr o risco de gostar. Eu tô oficialmente afastada da escola até fevereiro, eu respondi. Tecnicamente. Posso trabalhar em outro lugar nesse período. Só, eu acabei de separar. Não sei se é o melhor momento para pegar uma coisa tão grande. Ou é o melhor momento exatamente por isso. Eleonora cortou. Você saiu de uma vida onde fazia tudo para os outros. Que tal, por 2 semanas, fazer algo que é seu também? Organizar um arquivo histórico não é só favor para mim. É legado seu também. Ela sabia apertar os botões certos. Ela me via de um jeito que ninguém tinha visto em muito tempo. Eu pago o dobro do que você ganha por semana na escola. David completou. Pragmático. Você fica aqui. Trabalha de segunda a sexta. Horário que for melhor. A gente acerta um contrato. Tudo certinho. Se você não se sentir confortável, para. Sem ressentimento. Você aceitaria ficar na mansão do quase desconhecido rico, trabalhando no arquivo do pai morto, enquanto seu marido traíra te manda mensagem ou correria de volta para o conhecido, por mais dolorido que fosse? Eu demorei uns segundos, olhando de novo para os papéis. Peguei um maço de cartas amarradas com fita azul. Havia uma data na primeira 1943. Eu aceito. Eu ouvi minha própria voz dizer, quando dei por mim. David tinha soltado o ar como se estivesse prendendo há 3 anos. Eleonora bateu palminhas discretas, como quem já esperava aquela resposta. Ótimo. 2 semanas. E depois a gente vê se prolonga. David falou. Eu mando o contrato pro seu e-mail ainda hoje. O resto do dia foi uma mistura de coisa prática e coisa estranha. Tive que mandar mensagem para minha irmã explicando, pela metade, que eu tinha arrumado um trabalho temporário e que ia ficar uns dias fora. Ela mandou um monte de áudio indignado com o Ricardo e dizendo que estava comigo para tudo. Eu não tive coragem de contar da mansão ainda. Eu mesma ainda não tinha entendido. Tive também que bloquear o Ricardo, pelo menos por hora. As mensagens dele tinham mudado de tom de vamos conversar para não faz besteira. Essa fase vai passar. Não joga nossa história fora por um deslize. Eu bloqueei, antes de ter vontade de responder qualquer coisa venenosa. À noite, depois de passar horas só revisando superficialmente o caos organizado de Haroldo, eu estava de novo no quarto azul, tentando ler alguma coisa leve para distrair, quando bateram na porta. Dessa vez, Eleonora entrou com uma bandeja. 2 canecas de porcelana. Vapor subindo. Cheiro de chocolate quente. Rotina da casa, ela explicou. Quando Haroldo estava vivo, a gente sempre terminava o dia com chocolate. Depois que ele se foi, eu continuei e passei a colocar um pouco de bourbon pro luto descer. Ela me entregou uma caneca, sentou na poltrona, ajeitou o pijama florido. Conte-me sobre o seu casamento. Ela pediu, sem rodeios. Eu dei um gole no chocolate doce, cremoso, com aquele queimadinho do álcool no fim. E pensei, ou eu minto, ou eu falo tudo. E eu estava cansada de mentir até para mim. Contei, não com todos os detalhes, mas com o suficiente 28 anos de casamento. A rotina, as pequenas negligências que eu fingia não ver, as piadas dele sobre eu ser certinha demais, o jeito como ele me delegava tudo da mãe dele, as viagens adiadas e a cena sob a árvore de Natal. Eleonora me ouviu em silêncio, só interrompendo para pedir datas ou nomes. No fim, suspirou. Eu vivi mais de 50 anos com um homem que me chamava para dançar até no corredor do hospital. Ela disse, não perfeitos, não santos, mas presentes. O mínimo para mim sempre foi isso, presença. Esse seu... Qual o nome dele? Ricardo. Esse seu Ricardo é um covarde preguiçoso. Quer o conforto da esposa e a adrenalina da amante, sem pagar o preço de perder nenhuma das duas. Eu ri, amarga. Parece que a senhora conhece. Querida, homem assim é igual figurante de novela muda o ator. O texto é o mesmo? Ela respondeu, levantando a caneca. Brindemos a sua coragem de não aceitar papel de figurante na própria vida. Brindamos. Depois ela começou a falar de Haroldo, de como ele enchia a casa de papéis.
de como esquecia da panela no fogo lendo carta de soldado, do dia em que ele quase perdeu um lote inteiro de documentos porque deixou em cima do carro. Falou com amor, com raiva, com saudade e, no meio da conversa, deslizou para outro assunto. David já quase se casou uma vez. Você sabia? Ela comentou, como quem fala do tempo. Ele comentou por alto. Eu disse, no carro. Ela se chamava Catarina. Eleonora continuou. O olhar indo pro nada, linda, articulada, parecia saída de revista. Eu tentei gostar dela. Haroldo dizia, ela não é para ele. Ela não olha para ele. Olha pro dinheiro. Eu não quis ouvir. Mãe às vezes se agarra na esperança errada. Fez uma pausa, bebeu mais um gole. Ele descobriu a verdade do pior jeito. Detetive particular, fotos, mensagens. E, para piorar, ela ainda estava saindo com o sócio dele. Ele terminou. Mandou metade das coisas ficarem para ela. Só para se livrar. Desde então, meu filho anda com o coração fechado que nem cofre de banco. Dava para ver o peso disso nas olheiras dele, na maneira como ele falava, medindo cada palavra. E você acha que ele vai conseguir confiar de novo? Eu perguntei, mais curiosa do que devia. Acho que vai ter que, ela respondeu, porque eu não vou morrer e deixar meu filho sozinho, com uma casa gigante e um arquivo de fantasmas. Eu quero ver ele feliz antes de esquecer quem ele é. Ela então me encarou com uma calma quase assustadora. E você, Margarida, vai continuar fingindo que sua vida antiga ainda existe? Ou vai admitir que ela acabou naquela sala, embaixo da árvore? Aquilo me pegou em cheio. Eu ainda não sei o que eu sou sem ser esposa do Ricardo. Eu confessei. Você é um monte de coisas. Ela disse, bibliotecária, mulher que sai de casa sem olhar para trás. Mulher que senta em lanchonete de madrugada com velha confusa. Mulher que entra num escritório cheio de papel e vê história. Não lixo. Começa por aí. Ela levantou, pegou a bandeja, veio até a porta. Antes de sair, completou e, por favor, pare de falar, joguei meu casamento fora. Quem jogou foi ele. Você só finalmente jogou no lixo o que já estava podre. Quando ela saiu, eu fiquei sozinha com o resto do chocolate e um silêncio diferente. Um silêncio que não era mais vazio, era cheio de possibilidades que eu não tinha pedido, mas que agora estavam ali. Deitei de novo, puxei o cobertor, fechei os olhos, e foi só então, na beira do sono, que uma sensação estranha me atravessou algo em David, no jeito que ele segurava a xícara, no jeito que passava a mão no cabelo, no jeito que falava querida com a mãe. Tinha algo familiar ali. Tenho a sensação de que conheço ele, de algum lugar. Eu pensei, já quase dormindo. No dia seguinte, quando a gente finalmente entrou juntos no escritório de Haroldo, para começar de verdade o trabalho. Ele olhou para mim por cima de uma pilha de cartas, franziu a testa e falou exatamente o que eu tinha pensado. Margarida, é só impressão minha. Ou, eu sinto como se já tivesse te visto antes. E foi ali, com a poeira da história subindo entre nós, que eu senti o chão da minha vida antiga começar a rachar de um jeito que não tinha nada a ver com Ricardo e tudo a ver com um passado que eu nem lembrava mais que existia. A primeira vez que o David falou que tinha a sensação de já me conhecer, eu senti o estômago despencar antes mesmo da memória acordar. Se você veio da parte 2, você sabe, eu estava em pé no meio do escritório do Haroldo, cercada de papel velho, com a vida em frangalhos. Quando o filho da casa me olhou fundo e soltou, eu sinto como se já tivesse te visto antes. E, olha, ele tinha razão. Eu estava com uma pilha de cartas na mão quando ele falou isso. Parei no meio do movimento. Não era só educação. Não era bajulação. Tinha verdade naquele estranhamento dele. E tinha também um eco em mim. Eu também. Eu admiti. Antes de conseguir me censurar, mas achei que era coisa da minha cabeça. Sei lá. Todo mundo me lembra alguém hoje em dia. Ele apoiou as 2 mãos na mesa, me olhando com aquela atenção que dá até coceira. Na faculdade? Você estudou? Onde? Ele perguntou. Federal. Eu respondi. História na graduação. Depois biblioteconomia. Mas larguei o sonho da pesquisa no meio. Fui pro emprego que pagava boletos. O canto da boca dele tremeu.
Você se chamava Margarida o tempo todo ou usava outro nome? Na época da faculdade, eu assinava como Margarida Collins. Eu disse, sem pensar, meu sobrenome de solteira. O silêncio que veio depois bateu no peito. Dá para ouvir silêncio? Dá. Esse veio com um estalo de lembrança. Collins. Ele repetiu. Muito baixo. E então os olhos dele arregalaram. Não. Não é possível. Antes de eu perguntar o quê, outra voz apareceu na porta. Quem é Collins? Eleonora perguntou, usando a bengala só para fazer charme, porque ela ainda andava melhor que muito jovem. Ela entrou devagar, mas com aquela presença de dona da casa. David explicou. Ainda meio em choque a Margarida. Ela disse que o sobrenome de solteira dela é Collins. Eleonora me encarou como se tivesse tirando pó de uma memória antiga. Eu vi a mente dela vasculhando gavetas internas. De repente, o rosto dela se iluminou. Collins, de Campinas, ela riscou. Interior de São Paulo. Eu confirmei, quase sem voz. Meu pai era metalúrgico, minha mãe costureira. A gente veio para a capital quando eu passei na faculdade. Ela bateu a bengala no chão, como quem acha a peça que faltava. Meu Deus! É você. David olhou da mãe para mim, perdido. Vocês duas se conhecem. Ele perguntou. Melhor do que ele merece lembrar, Eleonora respondeu, fulminando o filho com os olhos. Depois se virou para mim. Você veio aqui um Natal. Não foi quase 30 anos atrás. Haroldo ainda estava vivo. O jardim tinha uma mangueira enorme lá fora. E você ficou sentada debaixo dela lendo um livro, enquanto esse idiota aqui fingia que era pobre. Aquilo me atravessou como uma lâmina. A cena voltou inteira, como se eu tivesse apertado play num VHS velho. Eu, com 21 anos, cabelo preso num rabo alto, jeans surrado, camiseta da Atlética, um namorado que eu chamava de Harrison porque ele detestava o próprio sobrenome chique, a viagem de ônibus até a casa dos pais dele, que eu imaginava ser um sobradinho simples, a portaria, o portão automático, a mansão que me deixou muda. Harrison, eu murmurei, encarando David. Você se apresentava como Harrison. Ele levou a mão à testa, como se alguém tivesse dado um tapa. Meu nome completo é David Harrison Hawthorne. Ele explicou. Rouco. Na faculdade. Eu morria de vergonha da parte Hawthorne. Soava rico demais. Arrogante. Eu queria ser só mais um. Então usei o do meio. Eu ri, mas foi um riso sem graça. Meio histérico. Você conseguiu. Porque eu nunca soube que estava namorando um menino rico. Eleonora cruzou os braços. Eu lembro de você chegando com uma mala pequena, toda sem graça. Lembro de como você ajudou na cozinha sem ninguém pedir. Lembro de como você olhava para o meu filho, como se ele fosse o único homem na sala. E lembro do escândalo que o Haroldo fez depois que você foi embora. David fechou os olhos, respirou fundo. Mãe? Não. Agora vocês dois vão ouvir. Ela cortou. Chega de segredo velho governando vida de adulto. Ela se apoiou na bengala, firme, e começou a contar sem dó. Naquela época, o Haroldo estava obcecado com essa história de proteger o patrimônio da família. Ele não era maldoso, mas era arrogante. Achava que qualquer mulher que não fosse de meio parecido estava atrás do dinheiro. Quando você foi embora, Margarida, ele chamou o David no escritório e disse, mais ou menos assim, ela é interesseira, te olha como investidor, não como homem. Se continuar com ela, eu corto sua mesada, sua parte na empresa e tudo mais. A cada palavra, eu sentia um pedaço de mim. Aquela menina de 21 anos que ficou esperando ligação, querendo enfiar a cara num buraco. O David. Agora, homem feito. Parecia engolir vidro. E o que você fez? Eu perguntei, mesmo já sabendo a resposta. O nó na minha garganta queimava. Ele riu sem humor. Fiz o que um covarde de 22 anos faria. Fiquei com medo. Medo de perder o padrão de vida. De ter que me virar sozinho. Medo de decepcionar meu pai. E, em vez de ser homem e te contar a verdade, eu simplesmente sumi. Você já levou um ghosting. Agora imagina descobrir, quase 30 anos depois, que não foi falta de interesse, foi covardia financiada. Se isso te cutuca alguma memória antiga, respira. Eu senti como se alguém tivesse reaberto uma cicatriz costurada torta.
Eu passei anos achando que tinha feito alguma coisa errada. Eu soltei, olhando para ele, achando que eu tinha sido intensa demais, grudenta demais, burra demais por ter acreditado que você simplesmente tinha enjoado. Eu nunca enjoo de gente honesta. Ele respondeu, rápido. Eu fui criado para achar que dinheiro era tudo. E passei a vida pagando o preço por ter acreditado nisso naquele momento. Eleonora suspirou, cansada. Eu tentei convencer o Haroldo de que ele estava errado. Ela disse, mas eu fui frouxa também. Deixei a coisa correr. Depois que você sumiu, David, eu vi você virar um pedaço de mármore andando pela casa. Mas aí veio faculdade, veio empresa, veio Catarina, e eu fui empurrando esse capítulo para trás da estante. Erro meu também. Ela respirou fundo, endireitou as costas, encarou nós dois. Agora é com vocês. Eu não tenho muito tempo de memória boa para ver vocês desperdiçando um segundo a mais por causa da covardia de um morto. E saiu, deixando a porta encostar, nos trancando ali com 40 anos de papel e quase 30 de mágoas engavetadas. O silêncio voltou, mas era outro, cheio, pesado, cheio de coisa engolida. David se deixou cair na cadeira do pai. Passou as mãos no rosto. Eu pensei em te procurar muitas vezes. Ele falou, antes de casar, depois que eu descobri as traições da Catarina. Na época que minha mãe recebeu o diagnóstico, mas sempre vinha aquela voz. Ela deve me odiar. Ou já deve ter seguido a vida, ter filhos, marido, cachorro, tudo. Eu me convenci de que eu era só um erro de juventude para você. Você foi a única vez na minha vida em que eu amei alguém sem fazer conta nenhuma. Eu respondi, a voz saindo mais firme do que eu imaginava. Depois de você. Eu escolhi o Ricardo justamente porque ele era seguro, estável. Nunca me fez sentir borboleta no estômago. Eu achei que isso era vantagem, que paixão demais dava problema. Ele levantou o olhar, e eu vi ali uma dor que era minha também. Eu estraguei a melhor coisa que eu já tive. Ele admitiu. Não tô falando isso para te comprar, para te convencer de nada. Eu tô falando porque eu precisei quase perder minha mãe, perder a noiva, quase perder a sanidade, para entender que dinheiro nenhum vale a paz de deitar do lado de alguém em quem você confia. Eu apoiei as mãos na mesa, respirando fundo. David, eu não sei nem quem eu sou mais. Eu disse. Sou a menina de 21 anos que acreditava em você. Sou a mulher de 54 que acabou de ver o marido com a secretária embaixo da árvore. Sou a bibliotecária que quase virou funcionária pública até morrer. Eu tô inteira remendada. Não dá para fingir que a gente tá voltando 30 anos no tempo. Eu não quero voltar. Ele respondeu. Na hora. Eu quero saber quem você é hoje. E quero que você conheça quem eu virei. Sem pai dando ordem. Sem noiva traíra. Sem dinheiro mandando na minha coragem. Eu fechei os olhos um segundo. Aquele escritório parecia girar em volta da gente. O retrato do Haroldo na parede me olhava como um fantasma envergonhado. Então a gente faz assim. Eu falei. Eu fico essas 2 semanas. Trabalho nesse arquivo. Descubro se eu consigo existir sem o Ricardo. Você, por sua vez, vê se consegue gostar de alguém sem competir com o fantasma da Catarina e sem tentar pagar todos os boletos emocionais com dinheiro. A gente não promete nada. A gente só fica, na verdade. Ele assentiu, devagar, fechado. Mas eu preciso dizer uma coisa, para não ficar nas entrelinhas. Eu arqueei a sobrancelha, desde a noite do diner, antes de saber quem você era. Eu já estava achando você linda. Ele confessou, meio sem graça. Agora que eu sei que você é a Margarida, isso só piora. Mas eu vou segurar a onda. Eu devo isso a você. Eu senti o rosto esquentar de um jeito adolescente. Ridículo para uma mulher da minha idade. Mas ali, eu era 2 ao mesmo tempo. Então segura direito. Eu respondi. Porque eu não vou trocar um covarde de 22 por um impulsivo de 50 e poucos. Eu tô no meio de um divórcio. O mínimo que eu mereço é calma. Se você já recebeu amor justamente na hora errada, sabe o tamanho dessa confusão. Me conta depois se você teria feito diferente. Naquela noite, eu achava que o máximo de sentimento que cabia em 24 horas já tinha sido atingido. Acordei casada. Fui dormir amante do próprio passado.
Eu só queria um pouco de silêncio. Mas o mundo não estava muito interessado no que eu queria. Eu estava no quarto azul, de pijama, revisando mentalmente tudo o que aconteceu. Quando o celular vibrou de novo, número conhecido. Ricardo, por alguns segundos, pensei em ignorar, bloquear e pronto. Mas uma parte de mim sabia se eu não colocasse um ponto definitivo. Ele ia continuar rondando, como mosquito em quarto escuro. Atendi. Oi, eu falei. Seca. Ele suspirou dramático do outro lado. Graças a Deus você atendeu. Margarida, a gente precisa conversar com calma. O que aconteceu foi horrível. Eu sei. Mas não pode ser o fim de tudo. Então tá. Vamos lá, você terminou com a Heloísa. Eu perguntei. Direta. Silêncio. Não é tão simples assim. Ele começou. Tem o trabalho, tem a empresa, tem a situação dela. Eu não posso simplesmente virar as costas. Pode. Sim. Eu cortei. Você só não quer. Então é isso, você quer manter a esposa e a amante. E eu tenho que engolir tudo para preservar nossa história, certo? Margarida, a gente tem 28 anos. Você vai jogar tudo isso fora por causa de um erro de 6 meses. Ele elevou a voz. Eu ri, riso seco, sem humor. Um erro de 6 meses não é erro. Ricardo, é escolha. E eu também posso escolher. Você tá onde na sua irmã? Eu tô indo aí agora. A gente resolve isso pessoalmente. Ele insistiu. Eu não tô na minha irmã. E você não precisa saber onde eu tô. Eu respondi. Mas já que você quer resolver enquanto você continuar com ela, nós dois estamos acabados. E, para falar a verdade, mesmo que você terminasse agora, eu não sei se ainda quero um homem que só enxergou o valor do casamento quando foi pego no flagra. Ele abaixou o tom, tentando de novo ser o Ricardo doce das mensagens de aniversário. Amor, pensa com calma. Você não trabalha. Depende do meu plano, da casa. Que futuro você acha que vai ter assim, largando tudo de cabeça quente? Ah, a verdade. Ele tinha chegado onde realmente importava no dinheiro, no controle, na chantagem. Você acabou de me lembrar exatamente por que eu não posso ficar, eu falei. Obrigada. Você está sendo infantil, ele rebateu, irritado. Depois não vem dizer que eu não tentei. Pode ficar tranquilo. A única coisa que eu vou dizer depois é que demorei demais para sair. Eu respondi. E desliguei. Minhas mãos tremiam. O corpo todo tremia. Eu sentei na cama, tentando respirar fundo. O celular vibrou de novo. Notificação de áudio de mais de 2 minutos. Não ousei ouvir. Deletei na hora. Alguém bateu na porta. Tá tudo bem. A voz do David veio do outro lado. Eu ouvi você falando alto. Eu respirei fundo e mandei entrar. Ele apareceu na porta de camiseta e calça de moletom, descalço, com uma preocupação tão escancarada no rosto que eu quase ri. Era o Ricardo. Eu expliquei. Ele tá naquele estágio do canalha arrependido, quer perdão sem pagar o preço. Ele terminou com a secretária. David perguntou. Claro que não. É complicado. Eu disse, fazendo aspas com os dedos, mas acha que eu sou louca de jogar 28 anos no lixo por causa de 6 meses. David fez uma cara de nojo que me fez bem. 6 meses é meia gestação. Dá pra fazer um filho e ainda sobrar tempo de escolher o nome. Não é deslize. É projeto, ele comentou. Eu ri, meio chorando, ele se aproximou devagar. Como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. Você tá sozinha nisso. Mas não precisa se sentir sozinha, ele falou, sentando na ponta da cama, mantendo uma distância respeitosa. Ele vai tentar usar tudo culpa, dinheiro, costume. Se, em algum momento parecer demais, você fala, eu não vou fugir agora. Tá prometendo não sumir dessa vez? Eu perguntei, sem conseguir conter a ironia. Tô prometendo aprender com a pior versão de mim mesmo. Ele respondeu, naquela época, eu escolhi meu pai. Dessa vez, eu escolho ficar do lado da pessoa que está sendo injustiçada. Mesmo que isso signifique enfrentar seu ex-marido, advogado, cachorro e o que vier. Eu senti algo dentro de mim amolecer. Ele esticou a mão, devagar, e pousou por cima da minha. O toque foi leve, quente, firme. Não tinha fogo de romance barato ali. Tinha compromisso. Você é linda, Margarida, ele disse, sem rodeio.
Não só por fora. Você merece muito mais do que mendigar migalha de atenção de homem que te usa como empregada de luxo. Eu não tô dizendo isso pra te puxar pra mim. Tô dizendo porque é verdade. E porque eu fiquei anos sem ter coragem de falar tudo que eu devia ter falado lá atrás. O choro veio antes de eu conseguir segurar. Não aquele pranto barulhento, mas lágrimas teimosas escorrendo. Finalmente, eu deixei cair. Ele apertou minha mão. Só isso. Em nenhum momento tentou me puxar para beijo. Abraço forçado. Nada. E foi exatamente por isso que eu acreditei. Depois de um tempo, eu respirei fundo, enxuguei o rosto. David, eu não faço ideia de onde essa história vai dar. Eu falei, mas, hoje, você foi tudo que o Ricardo nunca conseguiu. Ser um homem que aguenta ficar sentado do lado de uma mulher chorando, sem tentar calar a dor dela com beijo, sexo ou promessa vazia. Ele sorriu de canto. Que bom que eu sirvo para alguma coisa. Brincou, quieto. Quando ele saiu, eu dormi como não dormia há semanas. Não porque estava tudo bem, mas porque, pela primeira vez, eu tinha parado de fingir que estava. No dia seguinte, Eleonora apareceu no escritório com uma pasta de fotos e mais um capítulo de verdade indigesta. Eu ouvi você chorando ontem, ela falou, sem cerimônia, e ouvi o David andando pelo corredor feito barata tonta antes de bater na sua porta. Só para você saber, esse menino não pula no escuro fácil. Se ele resolveu ficar do seu lado, é porque já se escolheu dessa vez. Ela sentou, abriu a pasta, espalhou fotos na mesa. David mais jovem, com uma mulher linda. Sorriso de capa de revista. Catarina, essa aí é a noiva que quase me deu um AVC, ela disse. E contou com detalhes o detetive. As fotos dela com outros homens, inclusive o sócio. As mentiras. O escândalo abafado com a cor do caro. Ele ficou anos achando que o problema era o julgamento dele, que ele não sabia escolher gente. Eu sei que você acha que ele é forte, rico, resolvido. Mas por dentro, ele é um menino ainda tentando provar para si mesmo que não é idiota. E eu perguntei, sou o quê? Eleonora. Você é a mulher que passou a vida fingindo que estava tudo bem. Ela respondeu, na lata. Fingiu que o sonho de ser pesquisadora não fazia falta. Fingiu que a falta de carinho no casamento era normal. Fingiu que não viu sinais da traição antes. E agora tá num ponto em que, se continuar fingindo, vai adoecer de verdade. Aquilo doeu porque era verdade. Ela segurou minhas mãos, muito séria. Eu te falei ontem, e vou repetir, não finja. Nem pra ele, nem pra mim, nem pra você. Seja brutalmente honesta. Se quiser ficar com o Ricardo, assume. Se quiser ir embora, assume. Se quiser dar uma segunda chance pro meu filho, assume. O tempo é o único patrimônio que eu tenho hoje, e ele tá escorrendo. Não vou gastar meus últimos anos vendo gente adulta fazer jogo de cena. Ela deu um beijo na minha testa, como mãe que benze antes da guerra, e saiu. Eu fiquei sozinha no escritório, com as fotos da Catarina, as cartas do Haroldo, a lembrança do Harrison de 21 anos e o sabor azedo da ligação do Ricardo ainda na boca. O celular vibrou de novo. Mensagem dele, curta, diferente do tom suplicante de antes. Se você acha que vai sair dessa história levando alguma coisa, tá muito enganada. Eu li e senti um frio subir pela espinha. Ali eu entendi, pela primeira vez, que o Ricardo não ia ser só um capítulo ruim. Ele estava se preparando para virar inimigo. E, na próxima parte, foi exatamente isso que ele tentou fazer. A primeira vez que o Ricardo prometeu me destruir não foi no fórum, foi por mensagem de celular. Se você veio da parte 3, você lembra. Eu terminei lendo aquele texto dele. Se você acha que vai sair dessa história levando alguma coisa, tá muito enganada. E entendendo que ele não ia aceitar perder em silêncio com a Mugar. Pois bem, a partir daqui, a briga deixa de ser só de coração e vira guerra de verdade. No dia seguinte, o céu estava cinza pesado, daquele jeito de verão que você sabe que vai cair o mundo em forma de chuva. Eu acordei com uma sensação de pré-temporal dentro de mim também. Nem café forte resolvia. Passei a manhã no escritório do Haroldo, mergulhada nas caixas de documentos. Era mais fácil organizar a bagunça de um morto
do que encarar a bagunça da minha própria vida. David trabalhava numa mesa ao lado, notebook aberto, fone de ouvido, mas eu percebia o olhar dele pousando em mim de tempos em tempos, como se checasse se eu ainda estava ali, presente, inteira. Lá pelo meio da tarde, quando o céu finalmente desabou num toró, daqueles de derrubar fio, Eleonora entrou carregando uma caixa pequena, de papelão duro, amarrada com uma fita azul desbotada. Chega de papel aleatório por hoje, ela decretou, ignorando o barulho da chuva no telhado, hora da parte boa do arquivo. Ela pousou a caixa na mesa, com reverência. Haroldo chamava isso aqui de nosso romance de guerra. Explicou. Cartas de um casal que passou décadas separado e, mesmo assim, não desaprendeu de se amar. Só pelo jeito que ela olhou para o David, eu já sabia que vinha lição enfiada no meio. Quem eram? Eu perguntei, curiosa apesar de tudo. Jaime e Catarina Moreira. Ela respondeu. Ele soldado na Guerra do Paraguai, depois funcionário público, ela costureira, aqui no interior. Foram separados. Perderam contato, cada um achando que o outro tinha morrido, 23 anos depois. Uma carta perdida chegou no endereço errado e revirou tudo. Ela desatou a fita azul com cuidado e tirou um maço de cartas, todas dobradas igual, cada uma com a letra diferente dele. Firme, meio quadrada, dela, arredondada, mais suave. Algumas tinham manchas de tempo, outras tinham marcas de dedo, como se alguém tivesse relido até o papel cansar. Haroldo encontrou isso num leilão de papel antigo. Eleonora contou. Ele chorou quando terminou de ler. Disse que era a prova de que o tempo pode ser cruel, mas também pode ser bondoso. Ele jurou que um dia ia escrever esse livro. Não deu tempo. Talvez quem escreva seja você. Margarida. Eu segurei a primeira carta. Senti o peso, o cheiro de séculos atrás. O barulho da chuva lá fora deixava tudo ainda mais fechado, íntimo. Lê em voz alta para mim. Eleonora pediu, sentando numa poltrona. Eu abri. A caligrafia de Jaime dançava na página. Minha querida Catarina, se esta carta chegar até você, é porque Deus decidiu me dar uma segunda chance de falar com a única mulher que eu amei de verdade. Fui lendo. A carta contava do fronte, do medo, da saudade, dessa certeza absurda de que ela ainda existia em algum lugar, mesmo com o mundo desmoronando. Falava da culpa por ter partido, do arrependimento por ter acreditado em promessa de oficial e deixado ela esperando em vão. Quando terminei, minha voz estava diferente, mais rouca. Aquilo era velho, mas atravessava. Agora uma dela, Eleonora disse, me entregando outra. A letra de Catarina tremia no papel. Jaime, daqui onde escrevo. Minhas mãos são de velha, mas o coração ainda é a moça que te viu partir na estação. Casei, descasei, trabalhei até a coluna entortar. A vida me fez de tudo, menos viúva de verdade, porque a sua ausência nunca teve corpo. Só vazio. Eu parei um segundo, engolindo seco. Se for você mesmo, se não for um engano dos correios, saiba que a única coisa que eu quero agora é olhar para sua cara enrugada e rir do tempo que a gente perdeu. Fechei a carta devagar. Eles se reencontraram. Eu perguntei, já sabendo a resposta pela expressão de Eleonora. Reencontraram, ela confirmou. Velhos, cansados, cheios de história, mas ainda eles. Haroldo amava dizer que amor que presta não tem prazo de validade, tem prazo de coragem. Ela olhou de propósito para mim e para o David. Tem gente que demora quase 30 anos para criar vergonha na cara. Ela completou, venenosa. David, que tinha largado o notebook e se aproximado da mesa. Deu um sorriso breve, sem graça. Subtil? Mãe, ele comentou. Ela deu de ombros. Eu tô ficando velha. Não tenho tempo para sutileza. Ela virou para mim. Você acredita em segunda chance? Margarida, não tô falando só de amor romântico. Não. Tô falando de vida, de carreira, de escolher diferente depois dos 50. Se você tá ouvindo isso e passou dos 40, dos 50, me responde aí dentro. Você acredita que ainda dá para recomeçar? Ou já se convenceu de que o teu tempo passou? Eu respirei fundo. Eu tô tentando. Eu disse. Uma parte de mim quer acreditar que sim.
Outra fica sussurrando que eu tô velha demais, quebrada demais, que ninguém vai levar a sério uma mulher de 54 anos que resolve mudar tudo. Eleonora inclinou a cabeça. Eu tinha quase sua idade quando o Haroldo morreu e me chamaram de louca por não vender essa casa. Ela contou. Disseram que eu ia acabar sozinha, perdida, sem memória, num casarão vazio. E olha onde eu tô, ainda mando aqui. Ainda escolho quem entra. Ainda tenho voz. Enquanto a boca funcionar, você pode recomeçar. Ela guardou as cartas de volta na caixa. Amarrou a fita azul de novo, como se estivesse fechando um feitiço. Foi aí que a Marisa apareceu na porta, ofegante. Dona Eleonora, ela chamou, nervosa. Tem um homem lá na porta, dizendo que é marido da Dona Margarida. Tá. Exaltado. Meu coração desceu pro estômago. O temporal batia pesado nos vidros. E o Ricardo tinha resolvido, justamente naquele dia, aparecer na casa Hawthorne. Claro que ele ia escolher o dia da chuva. Eu murmurei. David já estava de pé. O maxilar travado. Eu vou lá embaixo com você. Ele disse. Não precisa. Eu respondi no automático. Eu resolvo? Ele me olhou como quem diz: acabou a época de você resolver tudo sozinha. Eu vou estar na sala. Ele insistiu. Se ele passar de qualquer linha, eu intervenho. Eleonora. Da poltrona. Ergueu a mão. E eu vou ficar olhando da escada. Como boa velha de novela mexicana, ela avisou: não vou perder esse capítulo por nada. Descemos. A sala principal parecia maior naquele dia, mais fria. Ricardo estava em pé perto da porta. Encharcado, camisa social grudada no corpo, cabelo pingando. Ele girava a aliança no dedo como quem roda uma moeda. Tava com aquele olhar que mistura medo e raiva. Ele olhou em volta primeiro, escaneando tudo o pé direito alto. Os móveis antigos, as molduras, o tapete caro. Eu vi nos olhos dele a conta sendo feita. É aqui que ela tá. Então é isso, ele falou, sem nem dizer oi. Agora eu entendi. Entendeu o quê, Ricardo? Eu perguntei, me mantendo a uns 2 metros de distância. Entendi por que você virou as costas para 28 anos assim. Do nada. Ele continuou. A voz, levantando. Você trocou a nossa casa, a nossa vida, por isso aqui. Por esse palácio, por esse milionário de meia-idade. Ele cuspiu a palavra milionário como insulto. Eu respirei fundo. Primeiro eu virei as costas para sua traição, não para nossa casa, eu respondi. Segundo, eu tô trabalhando aqui. Não tô deitada numa rede sendo abanada. Ele deu uma risada seca. Trabalhando, organizando papel de morto, e eu sou bobo de acreditar. Eu sentei numa das poltronas, para ele não ter a sensação de que eu ia expulsá-lo aos gritos. Queria manter a cabeça fria. Por que você veio, Ricardo? Perguntei, objetivamente. Ele andou até o centro da sala, molhando o tapete sem nem ligar. Eu vim te dar uma última chance de ser adulta. Ele falou, volta para casa. Vamos conversar com calma. Fazer terapia de casal. Sei lá. A gente supera isso. Você terminou com a Heloísa. Eu perguntei de novo, como da outra vez. Ele desviou o olhar. Eu já falei que não é simples. Ele repetiu. Eu tenho responsabilidade como chefe. Como homem? Não posso simplesmente dar um pé na bunda dela agora, no meio do ano. Então não tem conversa. Eu disse. Eu não vou disputar marido com ninguém. Ou você escolhe, ou eu escolho por mim. Ele bufou, irritado. Você tá jogando fora quase 3 décadas por orgulho. Não. Tô jogando fora 6 meses de mentira assumida, e mais não sei quantos anos de mentira silenciosa que eu ainda vou descobrir. Respondi. E, para ser bem sincera, quanto mais você fala, mais eu me pergunto por que não terminei antes. Eu senti a presença do David na moldura da porta. Ele estava encostado no batente, braços cruzados, acompanhando tudo, sem se meter. Ainda, Ricardo notou e virou, avaliando. Então esse é o tal David. Ele disparou. Bonito, rico, cheio de casa, cheio de arquivo. Faz sentido. Você sempre gostou de livro e de homem certinho, né? Margarida achou um combo. David não respondeu. Ficou só olhando. Silêncio mais eloquente que qualquer xingamento. Essa casa, esse cara, isso tudo, Ricardo continuou.
apontando em volta. É claro que você tá encantada. Depois de anos apertando conta comigo, chega aqui e vê esse mundo. Eu devia ter previsto. A ironia de ouvir aquilo depois de descobrir que o pai do David tinha me chamado de interesseira na juventude não me passou despercebida. Era como se a vida tivesse dado a volta completa no mesmo preconceito. Engraçado, eu comentei. Calma, porque quando eu te conheci, você não tinha carro, não tinha plano de saúde, não tinha nada. E eu casei assim mesmo. Se eu fosse interesseira, tinha feito escolha melhor. Ele deu um passo na minha direção. O rosto vermelho. Olha aqui, Margarida, eu tô tentando evitar que isso vire um circo. Mas se você insistir nesse showzinho de vítima, se ficar se hospedando em mansão com macho rico enquanto posta foto de coitadinha pra família, eu juro que eu faço desse divórcio o pior inferno da sua vida. Vou pra cima com advogado. Com tudo. Você já tá com advogado? Eu perguntei. Claro. Ele respondeu. E com detetive também. O pessoal já sabe que você tá enfiada aqui. Vai ser fácil provar que você tava de caso com ele antes de sair de casa. Quero ver o juiz te dar um tostão. Doeu. Doeu. Não pelas ameaças em si, mas pela capacidade dele de inventar novela para não encarar a própria sujeira. Eu levantei, chegando bem perto, olhando nos olhos. Ricardo, presta atenção numa coisa. Eu falei. Baixinho. Eu saí de casa na noite em que te peguei com a Heloísa embaixo da árvore de Natal. Até aquele momento, eu não fazia ideia de quem era David, nem Eleonora, nem essa casa. Se você quiser passar vergonha mentindo em juízo, o problema é seu. Mas eu não vou mais viver com medo de homem nenhum. Ele apertou minha mão, com força demais. Então se prepara. Ele rosnou. Você não sabe brincar de guerra. Foi aí que o David se mexeu. Solta a mão dela, ele disse, atravessando a sala em 2 passos. Ricardo virou, ainda segurando meu pulso. Isso é assunto meu e da minha esposa. Ele rebateu. Ex-esposa. Eu corrigi. David chegou perto, a voz baixa, mas cortante. O assunto deixa de ser só seu quando você põe a mão nela sem permissão. Ele disse. Solta. Por um instante. Eu achei que os dois iam sair no tapa ali mesmo. O ar na sala ficou pesado. Ricardo me largou, mas deu um passo na direção do David, encarando-o de cima a baixo. Você se acha muito homem, né? Ele provocou. Rico. Herdeiro. Salvador de mulher traída. Eu me acho o mínimo alguém que não trai quem tá do lado e que não segura ninguém pelo braço à força. David respondeu. O que você não teve coragem de fazer, por 28 anos eu faço em 3 frases. Admito que ela merece melhor. Ricardo riu. Amargo, claro. Fácil falar isso com essa casa toda atrás. A minha Margarida sempre foi certinha demais para me largar sem ter para onde ir. Agora, com esse cenário, até eu dava uma de corajosa. Aquilo me acertou, porque bateu bem na minha insegurança de depender financeiramente dos outros. Mas ao invés de me calar, me deu mais raiva. Você tá muito enganado sobre mim, Ricardo, eu disse. Eu preferia morar num quarto de pensão do que voltar a ser sua funcionária não remunerada. Se o David tá me ajudando agora, é porque você abriu mão do direito de estar do meu lado quando decidiu dormir com outra. David respirou fundo. E só para você saber, a ajuda que eu tô oferecendo é porque eu devo isso à Margarida de 30 anos atrás também. Ele falou. Eu não vou repetir o erro de ficar calado enquanto alguém tenta destruir a vida dela. Ricardo pegou a chave do carro do bolso, as mãos tremendo. Tá bom. Ele disse, seco. Fica com o príncipe encantado de meia-idade. Margarida, só não esquece que quem te sustentou até agora fui eu. E na hora de dividir o bolo, quem corta a faca sou eu. Ele saiu batendo a porta, levando consigo um rastro de água e ameaça. Quando o carro dele desapareceu na chuva, minhas pernas finalmente cederam. Sentei de novo, sentindo o pulso doer onde ele tinha apertado. Eleonora desceu os últimos degraus devagar, com um sorriso de canto. Parabéns, ela disse. Você acabou de enterrar, em voz alta, um casamento podre. Agora falta enterrar no papel. David sentou ao meu lado, sem encostar, só perto. Ele não devia ter vindo aqui, ele murmurou. Devia, eu respondi. Eu precisava ver a cara exata do inimigo.
Se você já passou pelo momento em que o ex para de ser amor que deu errado e vira adversário declarado, você sabe o tipo de gelo que sobe pela espinha. Mais tarde, quando a chuva virou garoa e a casa estava silenciosa, meu celular tocou. Era minha irmã, a Lídia. Oi. Eu atendi, já cansada. Você tá sentada? Ela perguntou, no auge da novela. Tô. Fala. Acabei de sair do salão. E adivinha quem estava lá fazendo escândalo pro mundo todo? Ouvir o Ricardo? Ela contou, dizendo que você tá tendo caso com um milionário, que largou a casa para ir morar em mansão, que tá querendo arrancar tudo dele e que já botou o detetive para te seguir. Eu fechei os olhos. Ele já falou isso para mim hoje. Eu disse, na cara. Então se prepara. Porque ele vai sujar teu nome em tudo quanto é canto. Ela continuou. Eu já avisei que fico do teu lado, que se ele falar de você perto de mim vai ouvir, mas achei que você precisava saber. Obrigada. Lídia, eu disse, sentindo um nó se formar no estômago. Tô me mexendo. Não vou ficar deitada esperando ele passar por cima. Arruma um advogado bom, Margarida. Nada de advogado de defensoria abarrotado de caso. Pega tubarão. Se precisar de ajuda com dinheiro, a gente dá um jeito. Ela insistiu. Quando desliguei, David estava encostado no batente da porta do escritório, como se já soubesse. Ele começou a espalhar as mentiras. Ele perguntou. Começou, eu confirmei, e colocou o detetive em cima de mim. David cruzou os braços, pensativo. Então talvez seja a hora de a gente jogar pesado também. Ele disse, você já pensou em quem vai te defender? Eu ia procurar alguém pelo plano da OAB, mais em conta. Eu respondi, não tenho dinheiro para ficar bancando advogado caro. Ele balançou a cabeça, como se eu tivesse falado uma heresia. Você não vai para a guerra com canivete. Margarida, ele disse, eu vou pagar o melhor advogado de família que eu conheço. E não é caridade. É correção de rota. David, eu não quero virar sua dependente. Eu retruquei na hora. Passei 28 anos ouvindo que eu não trabalhava, que vivia às suas custas. Eu não vou trocar um marido por outro. Ele se aproximou um pouco mais, muito sério. Você trabalha? Você tá salvando o legado do meu pai, coisa que eu não dei conta de fazer. E o que eu tô propondo aqui não é manda conta pro homem, é parceria. Ele explicou. Se amanhã ou depois você quiser ir embora, o arquivo vai continuar organizado. Eu não vou usar advogado como coleira em você. A única coisa que eu quero é que você entre nessa briga em pé de igualdade, não pedindo esmola. Eu fiquei quieta, roendo por dentro. Eleonora apareceu, como sempre, na hora exata. Já liguei pro Dr. Jaime. Ela anunciou, triunfante, melhor advogado de família da cidade. Defendeu uma amiga minha num divórcio pior que novela do horário nobre. Ele vem aqui amanhã à tarde. Eu falei que é urgente. Eu olhei pros dois. Vocês não estão me dando muito espaço para dizer não, né? Eu ironizei. Você teve espaço demais para dizer tudo bem a vida inteira. Eleonora rebateu. Agora você vai aprender a dizer não pro homem errado e sim para a ajuda certa. No dia seguinte, o Dr. Jaime chegou terno alinhado. Barba grisalha bem aparada, olhar afiado de quem já viu de tudo em sala de audiência. A gente se reuniu no escritório do Haroldo, como se o próprio morto fosse testemunha. Eu contei tudo, da árvore de Natal até o dia anterior. Ele fez algumas perguntas pontuais datas. Prints. Se eu tinha guardado alguma mensagem do Ricardo assumindo a traição, infelizmente. Eu tinha apagado muita coisa. Naquele impulso de quem quer limpar a sujeira. Não se preocupe. Ele disse, mesmo sem print de eu te trair, a gente tem a narrativa consistente, o histórico, testemunhas. E, pelo jeito, ele mesmo está se encarregando de falar demais na praça. Quanto mais ele abrir a boca, mais prova a gente ganha. E esse papo de que ele pode me deixar sem nada? Perguntei, com a voz mais tremida do que eu queria. Ele deu um meio sorriso, pragmático. Casamento longo, comunhão de bens, contribuição indireta sua evidente. Ele pode espernear, mas não pode te largar na rua. Não, explicou. O máximo que ele consegue fazer é atrasar, dificultar, inventar história. Mas juiz não é bobo. Se ele vier com um detetive, a gente vem com o histórico de trabalho dele, da secretária.
com datas de viagem, com tudo. Ele me olhou nos olhos. E, por favor, não saia correndo da casa onde você está agora só porque ele mandou o detetive. Continuou. Se você for embora, vai parecer que tem culpa. Ficar aqui, trabalhando, com testemunhas. É muito mais seguro. A imagem de mulher mantida por milionário é bonitinha de fofoca, mas desmonta rápido em papel. Eu senti um peso sair dos ombros. David, ao meu lado, apenas assentiu. Sobre os honorários, eu comecei. Sem jeito. Já está acertado comigo. Jaime respondeu. Direto. O Sr. David se comprometeu a cobrir tudo. Você só vai precisar assinar procuração e confiar no processo. Aquilo me incomodou de novo, mas antes que eu reclamasse, David falou. Margarida, olha para mim. Ele pediu. Se em algum momento você sentir que eu tô usando dinheiro para te prender aqui, você pega suas coisas, vai embora e a gente encerra tudo. Eu não tô comprando sua presença. Eu tô bancando uma dívida moral com a mulher que eu abandonei na juventude e com a mulher que tá sentado aqui agora. Eleonora, na porta, murmurou. Finalmente fazendo alguma coisa certa. Eu respirei fundo, fechei os olhos um instante e assinei a procuração. Foi naquele risco de caneta que eu entendi a partir dali. Não era mais só um casamento acabando. Era guerra oficialmente declarada. Naquela noite, de volta ao quarto azul, David bateu na porta. Posso? Ele perguntou. Pode. Ele entrou, fechado, mas com os olhos gentis. Eu só queria combinar uma coisa com você. Ele disse. Enquanto esse divórcio não for resolvido, eu não quero que você se sinta pressionada por nada entre a gente. Nem por mim, nem pela minha mãe, nem pelo passado. Se a gente tiver alguma chance, ela vai começar depois que você estiver oficialmente livre. E se, até lá, você decidir que não quer, eu vou entender. Você tá falando isso com medo de parecer que tá me roubando. Eu perguntei, com medo de repetir qualquer padrão de poder torto. Ele respondeu, eu não quero ser o homem que te resgata. Quero ser, no máximo, o homem que caminha do seu lado, e isso inclui saber esperar. Eu sorri, cansada, mas aliviada. Então a gente combina assim. Eu falei, você me ajuda a atravessar esse inferno? Eu organizo o inferno de papel do seu pai. Se, do outro lado, ainda fizer sentido, a gente vê o que faz com essa história que começou em 1994 e resolveu ressuscitar agora. Ele deu um passo na minha direção, como se fosse me abraçar. Parou no meio. Em vez disso, segurou minha mão, levou até os lábios e deu um beijo rápido, respeitoso. Combinado, ele disse. Boa noite, Margarida. Quando ele saiu, a casa estava silenciosa. Eu mal tinha encostado a cabeça no travesseiro quando ouvi o portão eletrônico abrir lá fora e o barulho de moto. Minutos depois, Marisa bateu na porta com um envelope pardo na mão. Chegou isso para a senhora, ela disse. Um motoboy entregou agora. Veio do fórum. Eu peguei o envelope. Meu nome completo, em letras impressas, pulava nos meus olhos. Era a intimação oficial. A guerra que o Ricardo tinha prometido por mensagem estava ali, agora, carimbada pelo Estado. E foi abrindo aquele envelope, com a mão ainda suja de tinta de caneta da procuração, que eu percebi, a próxima parte da minha vida ia ser decidida entre aquela casa, aquele homem que voltou do passado e um juiz que nunca tinha me visto na vida. Na próxima parte, eu te conto como foi entrar nessa audiência carregando não só 28 anos de casamento, mas quase 30 de história engavetada com o David. Quando eu abri aquele envelope pardo do fórum, eu senti como se alguém tivesse colocado na minha mão, ao mesmo tempo, uma bomba e uma chave. Se você ouviu a parte 4, sabe que o Ricardo tinha prometido guerra. Pois bem, dentro daquele envelope estava o começo oficial dessa batalha. E, eu não sabia ainda, mas também estava o começo do fim do poder dele sobre a minha vida. Eu sentei na cama do quarto azul, rasguei a beirada com cuidado e puxei a pilha de papéis. Ação de divórcio litigioso no topo, meu nome completo. O dele. A petição inicial do advogado dele parecia roteiro barato de novela. Eu era a esposa ingrata, que abandonou o lar conjugal, que passou a manter relacionamento amoroso com um homem de alta renda, que se recusa a dialogar e buscar solução madura. Ele, coitadinho, era um marido arrependido,
aberto à reconciliação, injustiçado pela minha inconstância. E, claro, lá estava a insinuação de que eu tinha caso com o David mesmo antes de sair de casa, tentando se aproveitar do patrimônio de terceiro para lesar o marido. Eu ri, mas foi aquele riso que sai junto com lágrima. Você já viu alguém pegar a sua vida, jogar fora tudo que não interessa e reescrever a história como se você fosse o vilão? Se isso já aconteceu com você, eu quero que você escute o que vem agora com calma. Desci com o envelope na mão, as pernas meio bambas. David e Eleonora estavam na sala pequena, jogando dominó ou fingindo jogar, porque com a memória dela, o jogo virava outra coisa. Chegou, eu falei, erguendo o envelope como prova de crime. David levantou na hora. Posso? Ele perguntou. Deve. Eu respondi, entregando. Ele leu rápido, os olhos correndo pelas linhas, o maxilar ficando mais duro a cada parágrafo. Quando terminou, respirou fundo, conteve um palavrão que eu vi pronto na garganta. Ele tá apostando alto na cara de pau. Ele comentou. Mas isso é ótimo. Ótimo, eu repeti, sem acreditar. Sim. Quanto mais ele exagera, mais fácil de desmontar. Veio a voz do Dr. Jaime, que tinha chegado sem eu perceber, chamado pela Eleonora. Esse texto aqui tá gritando. Sou narrativa de manipulação. Juiz experiente sente isso há quilômetros. Sentamos todos no escritório do Haroldo, que já tinha virado nossa sala de guerra. Ele apontou trechos, me explicou ponto por ponto. A boa notícia ele assumiu. Em documento, que ainda quer reconciliação, Jaime disse. Isso, combinado com as testemunhas do flagrante da traição, joga contra ele. Parece que ele quer manter o casamento para não dividir o patrimônio, não por amor. E o negócio do abandono do lar? Perguntei, ele pode usar isso. Você saiu de casa depois de um flagrante de traição dentro do lar. Nenhum juiz razoável vai te culpar por isso. Ele respondeu, e mais você não foi se esconder. Você foi trabalhar. Tem contrato. Tem pagamento. Tem função. A imagem de amante mantida não se sustenta. Eu respirei um pouco melhor. Ainda assim, o medo estava ali, cutucando. E se mesmo assim ele conseguir me ferrar, soltei. Sem filtro. E se eu acabar sem nada, sem casa, sem plano, sem nada do tempo que eu gastei sendo esposa ideal? Jaime inclinou o corpo para frente. Margarida, eu não vou te prometer milagre. Ele falou. Justiça no Brasil é lenta, falha, às vezes injusta. Mas uma coisa eu te garanto com esse histórico. Esse casamento longo, esse padrão de traição, as chances de você sair de mãos abanando são mínimas. O que o Ricardo tá fazendo agora é pose de macho ferido. Ele late muito. Morder. A gente vai ver se ele consegue. Eleonora. Do canto. Completou. E se morder, a gente morde de volta, com mais dentes. Se você tá num relacionamento onde a pessoa vive te ameaçando com dinheiro, com pensão, com você não vive sem mim. Por favor. Guarda isso. Quem é realmente poderoso não precisa te lembrar disso o tempo todo. Ameaça constante é sinal de medo, não de força. As semanas seguintes foram uma mistura esquizofrênica de passado e futuro. De manhã e à tarde, eu mergulhava no arquivo do Haroldo. As cartas, diários, fotos, notícias antigas. Era um mundo. Eu criei planilhas, índices, caixas etiquetadas, cronogramas. O caos começou a virar coleção. De vez em quando, eu me pegava pensando, se eu tivesse seguido a carreira acadêmica, isso aqui teria sido meu dia a dia, e aquilo doía. Mas doía diferente agora, não como lamento, mas como possibilidade atrasada. No fim de algumas tardes, eu e David nos reuníamos com o Dr. Jaime, seja na casa, seja no escritório dele. Ele ia me preparando para o que vinha à audiência de conciliação. Possibilidade de acordo, eventual instrução e julgamento. Na audiência de conciliação, ele provavelmente vai tentar te dobrar com discurso. Jaime me avisou. Se não tiver acordo, a gente segue. Mas já se prepara para ele performar o papel de marido arrependido na frente do juiz. Ele nasceu para isso. Eu respondi. Ator de terceira, mas teimoso. À noite, a casa mudava de vibe.
Eleonora tinha dias bons e dias ruins. Nos dias bons, era ela que puxava assunto sobre tudo conto de caso de clínica, lembrança de viagem com o Haroldo, fofoca antiga de família. Nos dias ruins, ficava olhando pro nada, perguntando 3 vezes a mesma coisa, se assustando com o próprio reflexo no espelho. E eu vi, de perto, o cansaço de David. Aquele desgaste silencioso de quem cuida. Foi num desses dias, vendo ele trocar a toalha de mesa porque ela derramou sopa e começou a chorar sem motivo, que me caiu uma ficha. Aquele homem não era só o rapaz covarde de 22 anos que tinha me deixado para trás. Ele era, agora, um cuidador exausto que ainda achava forças para ser gentil comigo. Uma noite, depois que o Jaime foi embora, a gente ficou sozinho no escritório. Papéis espalhados. Xícara de café esquecida. Posso te perguntar uma coisa meio egoísta? Ele falou, mexendo numa caneta. Pode, eu disse. Você já pensou no que quer fazer? Depois. Ele perguntou. Depois do divórcio. Depois do arquivo. Depois desse furacão. A pergunta parecia simples, mas veio carregada. Eu tenho pensado em voltar para um sonho velho. Eu admiti, fazer pós em arqueologia. Talvez. Eu sempre amei escavar história. Eu só nunca achei que tinha direito de largar estabilidade para isso. Ele sorriu de um jeito que eu ainda estava aprendendo a ver em homem orgulho genuíno. Você ia ser brilhante. Ele disse, se você quiser, eu te ajudo com carta de recomendação. Com contato, a gente pode ver programas aqui perto. Para você não ter que ir para outro estado, calma. Eu ri. Uma crise de cada vez. Primeiro eu me separo. Depois eu vi Indiana Jones de meia-idade. Mas, naquela noite, quando eu deitei, já estava decidida se eu saísse viva daquele divórcio. Eu ia, sim, prestar seleção para pós-graduação em arqueologia. Nem que fosse para ouvir não. Eu devia isso para a menina de 20 anos que largou o sonho para pagar boleto. Se isso te cutucou um sonho antigo que você engavetou, já começa a pensar aí, ele morreu mesmo, ou só tá esperando coragem? A audiência de conciliação foi menos cinematográfica do que os filmes fazem parecer, mas emocionalmente mais pesada. Fórum cheio, ar-condicionado gelado demais, gente chorando no corredor, advogados indo e vindo de toga, copiadora chiando ao fundo. Eu sentei na sala de espera com o Jaime do lado, a mão gelada, o coração batendo no pescoço. Ricardo chegou alguns minutos depois, com o advogado dele e a Heloísa bem na porta, como se fosse acompanhante de luxo. Ele não teve coragem de entrar com ela na sala, mas fez questão de me ver. O olhar dele era uma mistura de raiva e medo, sempre medo. Quando chamaram nossos nomes, entramos. O conciliador era um senhor calvo, cansado, que já tinha visto todos os tipos de casamento morrerem naquele lugar. Aqui é tentativa de acordo, tá? Ele explicou. Não é julgamento. Vocês têm a chance de sair daqui com um consenso, em vez de deixar tudo para o juiz decidir depois. Jaime falou primeiro, direto, apresentando nossa proposta partilha justa dos bens. Nada de pensão absurda. Reconhecimento do tempo de casamento. Nada de acusação infundada de adultério. O advogado do Ricardo retrucou com a versão deles, pintando ele como vítima, eu como ingrata, e insistindo na tese de que eu estava vivendo em casa de terceiro em relação não formalizada. Eu senti vontade de rir, ou de levantar e ir embora, mas respirei fundo e fiquei. Dona Margarida, a senhora quer falar alguma coisa? O conciliador perguntou. Eu olhei para o papel, não para o Ricardo. Quero, eu disse. Eu passei 28 anos casada. Nesse tempo, eu cuidei da casa, da rotina, da mãe dele, da parte emocional, de tudo que não entra na conta bancária, mas mantém uma família de pé. Eu não tô pedindo para sair rica. Eu tô pedindo para sair justa. E, se ele acha que vai reescrever a história dizendo que eu larguei tudo por um milionário, ele que prove isso com data, com fato, não com fofoca. O conciliador assentiu, anotando alguma coisa. No fim, não teve acordo ali. Ricardo se recusou a ceder em pontos básicos. Inflado pela presença do advogado que prometia mundos, saímos com o processo seguindo para o juiz.
Mas com uma coisa clara, ele estava disposto a se machucar só para me ferir junto. Foi só algumas semanas. E muitos protocolos depois que a maré virou. O detetive que ele tinha contratado foi ouvido. As fotos que ele apresentou mostravam eu entrando e saindo da casa Hawthorne com mochila, carregando caixas, indo ao fórum, ao mercado. Nenhuma foto comprometedora, nenhum beijo, nenhum abraço fora de contexto. Eu e David sempre fomos cuidadosos. E, mais importante, a linha do tempo era imbatível. Só depois do flagrante do Natal é que eu tinha vindo para cá. Jaime montou uma defesa redonda e, quando as ameaças de você não levam um centavo começaram a se dissolver no ar frio do fórum, o próprio advogado do Ricardo chamou o Jaime num canto. Ele não vai aguentar exposição. Jaime me contou depois. Se for para instrução e audiência, se as traições dele com a secretária aparecerem, ele perde mais do que dinheiro, perde reputação. Tá disposto a negociar. Alguns dias depois, a proposta veio partilha razoável, divisão da casa, uma compensação financeira justa, nada de pensão surreal, nada de acusação formal de adultério da minha parte. Eu não ia ficar rica e nem queria, mas também não ia sair com a roupa do corpo. Eu assinei o acordo com a mão firme. Quando a sentença de homologação, chegou outro envelope pardo, outro carimbo azul do fórum. Eu estava no escritório, mexendo numa caixa de diários de mulheres dos anos 60. David entrou bem na hora que eu abri. E aí? Ele perguntou, prendendo o ar. Foi. Eu respondi, sentindo um peso gigante soltar das costas. Sou oficialmente uma mulher divorciada, livre, com CPF limpo e alma quase também. Ele sorriu. Aquele sorriso que começa no canto da boca e termina no olho. Parabéns, ele disse. Não pelo divórcio, pela coragem. Eleonora, quando soube, mandou abrir uma garrafa de espumante guardada para a ocasião certa. Essa era para quando David casasse. Ela explicou, levantando a taça. Mas como ele não tomou jeito até agora? Vamos brindar a libertação da Margarida, que é praticamente a mesma coisa. Brindamos, rimos. Eu chorei um pouco, mas foi choro doce, de alívio. Se você tá ouvindo isso e ainda tá no meio da guerra, eu sei que parece impossível imaginar o dia em que o envelope do fórum não vai mais te dar tremedeira. Mas ele chega. E, quando chega, é diferente de tudo. Com o processo encerrado, outra coisa ganhou espaço na minha cabeça. O tal sonho da arqueologia. Eu comecei a pesquisar discretamente os programas de pós perto dali. Tinha uma universidade estadual a 1 hora de carro da cidade da Casa Hawthorne, com linha de pesquisa em arqueologia histórica. Enviei e-mail, perguntei sobre seleção, prazos, documentação. Quando recebi resposta com edital, quase senti o coração adolescente de novo. Você tá mesmo fazendo isso? A Lídia falou, numa chamada de vídeo. Minha irmã, estudante depois dos 50, eu vou enquadrar essa tela. Alguém nessa família tem que realizar o sonho atrasado, né? Eu respondi. David se ofereceu para ler meu projeto de pesquisa. A gente passava horas no escritório, eu escrevendo, ele sugerindo bibliografia, Eleonora dando palpite sobre histórias de família que podiam virar objeto de estudo. Você não vai estudar só gente famosa, né? Ela sempre reforçava. Quero ver dona de casa, operário, enfermeira, gente invisível. Pode deixar, dona Eleonora. O arquivo do Haroldo tá cheio dessas vozes. Eu garantia. Foi nesse meio tempo, nesse entrelugar em que eu já não era mais esposa do Ricardo e ainda não sabia que nome ia dar para mim mesma, que uma cena mudou tudo. Era fim de tarde. O céu num tom alaranjado. Luz cortando o escritório. As caixas, agora, estavam arrumadas, etiquetadas. Prateleiras cheias. No computador, o catálogo quase pronto. Parecia outro espaço. Parecia nosso. David entrou com 2 canecas de café. Tem uma coisa que eu queria te mostrar, ele disse, meio nervoso. Se for mais papel velho, eu vou pedir adicional de insalubridade. Eu brinquei. Ele deu uma risada rápida, colocou as canecas na mesa e respirou fundo. Você percebeu que você começou a chamar esse lugar de nosso escritório? Ele perguntou. Eu pisquei. Eu falei isso em voz alta. Já faz um tempo. Ele confirmou. E
Eu queria muito que isso fosse verdade. Não só no sentido de trabalho. Ele caminhou até uma das estantes. Abriu uma gaveta baixa que eu nunca tinha mexido. E tirou uma caixinha aveludada. Meu coração disparou na hora. Mas eu fiquei quieta. Ele voltou. Parou na minha frente. Margarida Collins Thompson. Ou só Margarida. A mulher mais corajosa que eu já conheci, ele começou. Há quase 30 anos. Eu deixei você ir embora dessa casa sem te dar nada além de silêncio covarde. Hoje, nessa mesma casa, nesse escritório que você salvou, eu quero fazer o contrário. Ele abriu a caixinha, um anel simples, delicado, com uma pedra pequena, elegante, nada de ostentação. Só bonito. Eu não posso apagar o que eu fui aos 22 anos, nem os 28 anos que você viveu com outra pessoa. Ele continuou. Mas eu posso escolher quem eu vou ser pelos próximos anos, se você deixar. Você quer continuar essa história comigo, não como dívida, não como resgate, mas como escolha. Eu devia ter feito discurso, pedido tempo, sido racional. Em vez disso, eu ouvi uma voz muito clara, muito minha, muito inteira, responder antes da cabeça. Quero. Ele riu, aliviado, quase menino. Então deixa eu perguntar direito. Para não ficar sem registro na sua história de bibliotecária Margarida. Você aceita casar comigo? Sim, eu disse. Sem talvez. Sem mas. Sem e se. Ele colocou o anel no meu dedo, meio tremendo. Eu senti uma coisa estranha, não foi a empolgação adolescente de resposta de formatura, nem o alívio manso do sim pro Ricardo de 20 e tantos anos atrás. Foi um encaixe. Como se, depois de décadas, as peças finalmente estivessem no lugar. Quando a gente saiu do escritório para contar, Eleonora já estava parada na porta, mão na cintura, cara de quem já sabia. Demoraram. Ela reclamou. Eu achei que ia morrer antes de ver esse anel nesse dedo. Você sabia? Eu perguntei, chocada. Claro. Ela respondeu. Eu que mandei ele parar de enrolar e comprar logo o anel, e, já que estamos sendo sinceros, ela se sentou, pediu pra gente sentar também, e soltou a bomba final. Aquele dia na igreja, quando você me encontrou, ela começou. Eu não estava tão perdida assim quanto vocês pensam. Eu franzi a testa. Como assim? Quando o médico falou Alzheimer, eu voltei a mexer em caixas antigas. Encontrei fotos suas da época da faculdade. Suas cartas pro David. Recados que você deixava na geladeira quando veio passar aquele Natal aqui. Eu nunca esqueci seu rosto. Quando te vi na TV. Anos atrás, numa reportagem da escola, onde você trabalhava, eu soube quem você era. E guardei? Ela deu de ombros. Como se estivesse confessando uma travessura. Na noite em que o David foi abastecer o carro e eu desci, eu sabia onde eu estava. Eu sabia que podia caminhar até a igreja. Eu sabia que, se fosse para eu me perder de verdade, eu preferia me perder numa cidade onde você morava. E, quando eu vi aquela mulher andando com cara de fim de mundo, eu reconheci. Você? Armou a própria fuga? Eu perguntei, entre surpresa e indignação. Eu dei uma ajudinha pro destino. Só isso. Ela respondeu, tranquila, se minha memória vai acabar. Eu queria terminar sabendo que meu filho não ia ficar sozinho nessa casa. E que o arquivo do Haroldo ia acabar na mão certa. Vocês dois. Foi meu último grande projeto. David balançou a cabeça, meio rindo, meio emocionado. Você é perigosa, mãe, ele disse. Perigosa é a vida quando a gente deixa os outros decidirem tudo por nós. Ela retrucou. Eu só puxei uma história que já estava escrita. Naquela noite, ela mandou a Marisa pegar a louça boa, a tal da que nunca saía do armário. A mesa ficou linda, pratos de porcelana, taças, guardanapo de tecido, candelabro antigo. Isso aqui não é festa de noivado, ela explicou. É celebração de algo mais importante. A Margarida finalmente escolheu a própria vida. O casamento é consequência. A gente comeu, brindou, lembrou de coisa triste e riu de coisa que, um dia, eu jamais teria achado graça. Lá fora, começou aquela chuva mansa de verão, batendo na varanda, lavando o jardim. Eu fui para a cama mais tarde, deitei no quarto azul, que já não era mais quarto de hóspede, era o meu quarto, e fiquei olhando o anel no dedo.
escutando a água caindo lá fora. Pensei na noite em que eu desliguei a árvore de Natal e saí de casa levando só um casaco leve e uma bolsa. Eu achava, de verdade, que aquele tinha sido o pior dia da minha vida. Hoje, contando isso para você, eu sei que foi o primeiro dia do resto dela. Talvez esse seja o ponto de tudo às vezes. A cena em que o seu mundo desaba é exatamente a cena que abre a porta da casa onde você finalmente vai ser quem é. Eu demorei 54 anos, uma traição e uma velha estrategista com Alzheimer para entender. Se essa história cutucou alguma coisa em você, guarda só isso. Você não é velho demais, nem quebrado demais, nem tarde demais para escolher uma vida que não te peça para ser menos.